agora no São Francisco News. Ocorrências do Corpo de Bombeiros. Os principais registros das últimas 24 horas. Faça chuva ou faça sol, faça frio ou faça calor, seja dia da semana, final de semana ou feriado, os bombeiros não param. E ao vivo com a gente nesta quinta-feira, feriado, dia de finados, nós estamos ao vivo com o Sargento Queiroz, que atualiza os principais atendimentos registrados pelo Corpo de Bombeiros nas últimas horas em Anápolis e região. Alô, Sargento Queiroz, bom dia. Bom dia, Jonathan Cavalcante. Bom dia também aos ouvintes do programa São Francisco News. No plantão das últimas 24 horas foram atendidas pelo Corpo de Bombeiros em Anápolis o total de 28 ocorrências, das quais relataremos duas. A primeira ocorrência de natureza, acidente de trânsito, atropelamento. Por volta das 8h30 desta quarta-feira, a guarnição de resgate deslocou-se até a Avenida Fernando Costa, na Vila Jaiara, para prestar atendimento pré-hospitalar na vítima atropelada por um veículo de passeio. A mesma foi encontrada queixando de dor na região abdominal, proveniente do trauma sofrido. Consciente e orientada, a vítima teve como destino a UPA da Vila Esperança. A segunda ocorrência de natureza, captura de animal silvestre. Por volta das 15h20 de ontem, a guarnição de busca e salvamento deslocou-se até a rua 115, na Vila Formosa, terceira etapa, para capturar uma cobra encontrada nas dependências de uma residência. Usando equipamentos adequados e atuando com segurança, retiramos o silvestre do local impróprio, dando posteriormente destino correto para o animal. Antes de finalizar, vale citar pelo menos duas dicas de segurança para este feriado prolongado. Primeira dica: nas estradas, dirija com segurança. Mantenha sempre a distância de segurança para evitar acidentes com freadas bruscas. Para ter tempo de reação, o ideal é ter 3 segundos para o carro da frente. Use também os avisos de luz e lembre-se que o uso de faróis é obrigatório na estrada. Por último, não jogue lixo pela janela. Além desta ação ser incorreta, esta atitude ainda pode causar acidentes. Segunda dica: nos balneários, dê 100% de atenção ao filho. Mantenha dele a distância de um braço, mesmo em pontos com guarda-vidas. Nunca entre na água alcoolizado. Use sempre colete salva-vidas em embarcações, pescarias e rios. Em rio calmo, lagos e represa, mantenha-se com água à altura do joelho ou utilize colete salva-vidas. Após este breve relato, lembramos que o Corpo de Bombeiros Militar está à disposição de toda a população pelo telefone de emergência 193 e também em Anápolis, através do nosso WhatsApp, aberto às 8 às 22 horas, 629-9993-0193. Concluímos nossa participação desejando um excelente feriado a todos. Obrigado, Sargento Queiroz. Um excelente feriado para o senhor também, para sua família e para todos os colegas, amigos militares do Corpo de Bombeiros. A partir de agora, na São Francisco FM, ocorrências policiais. Os principais acontecimentos policiais de nossa cidade e região. Você confere tudo aqui. Ocorrências policiais. Com o repórter Jonathan Cavalcante. E com Deus na frente, sempre, sempre. Fala comigo, bebê. É claro que eu falo. Vem comigo. Chegamos na quinta-feira, dia 2 de novembro de 2023, no ar mais uma edição das ocorrências policiais, no dia de finados, feriado nacional. Lembrando que eu tô contigo, viu? E não abro mão do carinho da sua audiência. Jonathan Cavalcante. As ocorrências policiais na 97.7 FM têm um oferecimento de Universal Ferragista. Hoje feriadão, mas amanhã você pode aproveitar muitas ofertas e preços imperdíveis na Universal Ferragista, que fica na Praça Cônego Trindade, na Vila Góes, onde funcionava a antiga Pizza Z. Eu disse Universal Ferragista. Plantão da delegada Emily Priscila Bailone. Plantão até relativamente tranquilo por ser uma véspera de feriado. Mas ontem à noite também caiu muita água aqui em Anápolis, muita chuva. Isso deve ter
atrapalhado um pouco o trabalho da criminalidade. Hashtag ainda bem, né, meus amigos? Foram 2 flagrantes registrados por situações que vêm se tornando comuns. Briga entre marido e mulher, discussão, ameaça, né? E infelizmente algumas famílias desestruturadas. Foram 2 flagrantes registrados por ameaça, com base na Lei Maria da Penha. Daqui a pouco informações desses flagrantes para nossa audiência. Ao todo foram 9 boletins de ocorrências registrados na Central de Flagrantes, é claro, sem contar os demais registrados nas demais delegacias aqui do município. Abraçando na audiência a nossa ouvinte, obrigado pela participação, viu? Mônica Martins, ela que é mamãe da Maria Cecília, ontem entrou em contato com a gente pelo Instagram e disse que acompanha todos os dias a nossa programação. Obrigado, Mônica Martins. Olha, eu começo trazendo informações e recapitulando um caso. O ouvinte se lembra bem que um paciente de uma clínica de recuperação para dependentes químicos lá em Silvânia, essa clínica localizada às margens da GO 010, a 69 quilômetros de Anápolis. Vocês se lembram que, infelizmente, esse paciente, no dia 18 do mês passado, ele sofreu uma tentativa de homicídio quando ele foi alvo de queimaduras em 80% do corpo, né? Um colega de quarto que provocou esse incêndio no local enquanto ele estava dormindo. Então, militares do Corpo de Bombeiros naquela data foram acionados, combateram as chamas que destruíram um dos quartos da clínica. Inicialmente, esse mesmo paciente que teve 80% do corpo queimado, ele foi levado para o hospital Nosso Senhor do Bonfim. No entanto, com a gravidade dos ferimentos, ele precisou ser transportado para o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira, que era o UGOL. Lembrando que no mesmo dia, policiais militares da 47ª Companhia Independente da Polícia Militar, a Companhia Bonfim, comandados pelo Major César Otávio Valente Júnior, informaram que o autor, após conversas com funcionários e testemunhas, esse autor foi identificado. Ele relatou que teria discutido com a vítima na noite anterior, então, aproveitando que a vítima estava dormindo, ateou fogo contra ela e contra o colchão, causando grandes estragos. Ele foi preso e autuado na Delegacia de Polícia Civil de Silvânia pelo delegado Leonardo Barbosa Sanches, o autor que até então estava respondendo pelo crime de tentativa de homicídio. Porém, a atualização desse caso não é o que queríamos, porque infelizmente esse paciente não resistiu aos ferimentos. Ele faleceu em Goiânia, né? Estava internado então desde o dia 18 do mês passado. É o Cristiano Moreira de Souza. Ele tinha 50 anos de idade e estava então internado no Centro Terapêutico Fica Vivo, localizado às margens da GO 330, logo após o trevo da cidade de Silvânia. O autor do crime, apelidado de Pinguim, de 24 anos de idade, agora responderá pelo crime de homicídio. Aos familiares, aos amigos dessa vítima, os nossos sentimentos, e a gente estará acompanhando também a continuidade do trabalho investigativo da Polícia Civil. Então, repetindo aqui, Cristiano Moreira de Souza, 50 anos de idade, não resistiu aos ferimentos. Lamentável, né, meus amigos? Lamentável. Pessoas que estavam ali para se recuperar e acontece um crime dentro dessa clínica. Lamentável mesmo. Continuando com as ocorrências policiais, lá na região do Jardim Bom Clima, na rua Toninho Xavier, não é o Toninho Tornado, que chama os outros de Priscilo, de Siriguelo, não é ele não, é o Toninho, é o Toninho Xavier. A informação é de que o indivíduo estava tocando o interfone de um imóvel, dizendo que foi esfaqueado. Então, a viatura composta pelo 3º Sargento Márcio e o Cabo Rogério foi ao local e nada foi localizado. Porém, minutos depois, novas ligações foram repassadas à Polícia Militar de que nas proximidades da lotérica, ali próximo ao estádio municipal, o Jonas Duarte, se encontrava um rapaz sujo ali com ferimentos de arma branca, estava ensanguentado.
A viatura do SAMU, a unidade de suporte básico, esteve no local, prestou emergência na vítima e ele foi levado para a unidade de pronto atendimento. A vítima, que é natural de Alvorada, no estado do Tocantins, o Danilo, ele disse que sofreu uma tentativa de roubo por um grupo de 5 homens, que inclusive estavam utilizando faca. Foi o que ele contou para a polícia. Na tentativa de roubo, não foi levado nada pelos autores. Chama a atenção, porque qual seria então o motivo dele ter sido agredido e inclusive ferido por arma branca, sendo que não levaram nada? Será que ele não teria nada no momento? Isso gerou uma revolta nesse grupo de suspeitos? A polícia vai investigar. Nesse caso aqui, a ocorrência será encaminhada para o 2º DP. Lá no Jardim Santana, na rua Olávio Bilac, infelizmente uma morte foi confirmada de um homem de 34 anos de idade. A informação que eu tive acesso, conversando com algumas pessoas que conheciam a vítima, é de que essa pessoa estava passando por vício, estava até mesmo tratando contra uma depressão. Até problemas familiares podem ter desencadeado nisso. Mas o que consta na informação que a gente apurou é de que a polícia foi até a rua Olávio Bilac por volta das 10 da noite e até então uma pessoa havia escutado uma movimentação na residência, onde o homem aparentava estar embriagado. Ouviu quando ele ligou uma torneira e deixou ligada e pela manhã saiu para trabalhar. E quando chegou à noite, a água continuava caindo. Então o vizinho achou estranho aquela situação, fez contato com o responsável pelo imóvel, que orientou ele a fechar o hidrômetro por volta das 8 horas. Então, outras pessoas bateram no portão querendo informações, mas ninguém respondia. Quando, ao abrir a porta, encontraram o Alisson Moreira dos Santos caído no corredor próximo ao banheiro. O socorro médico foi ao local, a equipe do SAMU com a doutora Marielle, onde infelizmente apenas pôde constatar o óbito. Aparentemente, a informação que foi repassada para a polícia militar é de que teria sido uma morte natural. Então, foi feita a perícia no local, familiares acompanharam o procedimento. A informação é de que o Alisson estaria utilizando entorpecentes e pode ter sido vítima de overdose. Essa é uma atualização que foi repassada para a Polícia Civil por meio de um familiar da vítima. Nada aqui falado na base do achismo, tá bom, gente? Então, a vítima, Alisson Moreira dos Santos, ele nasceu no dia 2 de fevereiro de 89 e tinha seus 34 anos. Aos familiares e aos amigos, também os nossos sentimentos. Seguimos com mais informações aqui nas ocorrências da 97.7 FM. E aqui recebo aqui uma outra informação. Olha, tinha 1 ano e 3 meses que ele não estava utilizando drogas, mas talvez tenha voltado. Em relação ao caso aqui anterior que eu citei, uma pessoa que nos acompanha neste momento e que conhecia a vítima. Obrigado aí pela audiência. Na Avenida Fernando Costa, na Vila Jaiara, ali na esquina com a rua Carlinhos José Ribeiro, em frente ao Jaiara Shopping, ocorreu uma situação de atropelamento, em que uma idosa de 77 anos de idade, ela que é natural de Leopoldo de Bulhões, está envolvida nesse acidente, até mesmo envolvido também um rapaz de 33 anos que é técnico de celular. A informação é de que essa idosa precisou ser levada para a UPA da Vila Esperança com a atuação do Corpo de Bombeiros. Segundo relatos do motorista de um Ford Fiesta, esse técnico de celular, ele estava na rua Carlinhos José Ribeiro, sentido leste-oeste, quando no cruzamento com a Fernando Costa, parou observando os veículos que vinham no sentido. Momento em que ele acessou a Fernando Costa e infelizmente atropelou essa senhora que estava na faixa de pedestre, à sua direita, indo em sentido ao canteiro central da avenida. Ele não visualizou a pedestre, foi o que ele contou para a polícia, quando fazia a manobra, devido a estar observando o fluxo de veículos para que acessasse por completo a Avenida Fernando Costa na Jaiara City. Então,
Após o atropelamento, o socorro médico foi acionado. Essa senhora foi levada para uma unidade hospitalar, ela estava consciente e tem seus 77 anos de idade. A ocorrência registrada, nenhuma alteração até a recepção por meio da reportagem da Rádio São Francisco. Seguimos com mais informações, destacando aqui um dos flagrantes registrados com a atuação da Patrulha Maria da Penha, do 3º Comando Regional da Polícia Militar, comandada pela Major Daiane, com a subcomandante a Tenente Sara. Mais um caso em que um embira, também conhecido como ex, vai encher o saco da mulher, gente. Tem cara que não aprende, que não sabe seguir a vida. Isso me deixa indignado. Gente, não deu certo, parte para outra, meu amigo. Vai trabalhar, vai cuidar dos seus afazeres, vai cuidar da sua saúde. Aí não, aí o cara vai encher o saco da mulher. Aí quando é preso, depois fica chorando na delegacia, falando que a polícia tem que prender bandido. É desse modelo que acontece. A informação repassada para a Patrulha Maria da Penha, vítima ligou e relatou que o ex-marido estaria na sua residência. O detalhe, ela possui medida protetiva contra esse cidadão. A polícia militar foi ao local. Quem estava lá dentro da residência ainda? A embira do ex, a mulher. Recebeu voz de prisão, foi levado para a delegacia e autuado pelo crime de descumprimento de medida protetiva e também ameaça. Além disso, estava lá ameaçando, dizendo que ela não poderia largar ele, que ia fazer algumas coisas se caso ela o denunciasse para a polícia. E aí, tá aí o resultado. Mais uma criança, abre aspas, gente, entendam o que eu quis dizer, foi parar atrás das grades. A casa caiu? Exatamente. Patrulha Maria da Penha tá de olho, meus amigos, tá de olho. Qualquer denúncia também é muitíssimo importante. Ontem eu fiquei devendo aqui uma ocorrência um pouco extensa, mas a gente destaca aqui para o nosso ouvinte uma situação de estelionato na GO 330 entre Anápolis e Campo Limpo de Goiás. O senhor José, ele que tem 77 anos de idade, natural de Iguatama. Você sabe, ouvinte, onde fica Iguatama? 3 segundos. Para quem pensou em Minas Gerais, resposta certa. Mas enfim, o senhor José diz que o concunhado dele, o Fábio Júnior, que não é o cantor, né, que tem 55 mil mulheres aí no Brasil, ele há alguns dias viu um anúncio de um trator da marca Massey Ferguson do ano de 1989 no Marketplace, no Facebook. Então entrou em contato com o vendedor e a partir disso começaram a negociar via WhatsApp. O vendedor se identificou como Ronildo. Claro que também não é o nosso amigo Frei Ronildo Arruda. Frei Ronildo, inclusive, está na audiência. Um abraço, Frei Ronildo. Seu xará aqui, Frei Ronildo. Disse que era para eles marcarem de se encontrar num posto de gasolina. Foram à oficina em companhia do dono, do Vanderlei, lá na região central de Abadiânia, para verem o trator de perto. Então, o senhor José e o Fábio foram até Abadiânia e se encontraram com o Vanderlei. Viram o trator, gostaram e assim fecharam o negócio, mas em momento algum o Vanderlei citou que era o verdadeiro dono do trator, nem também comentou sobre os valores. Ele disse que não pegou o trator naquele instante porque já estava faltando uma peça, somente deu partida rapidamente. Então, foi ao banco, mas a agência estava fechada. Mas o Vanderlei disse que faria a transferência na cidade de Anápolis e no dia seguinte buscaria o trator. Logo, marcaram de se encontrar no dia seguinte. A vítima disse que o tal do Vanderlei estava ciente de que o tal do José, né, a vítima, a pessoa que comunicou o fato à polícia, realizaria a compra. Mesmo assim, não disse nada sobre ser de sua propriedade, nem falou sobre os valores. Afirmou que gostou do trator e fechou acordo com o Ronildo, com o vendedor, para adquirir o trator pela quantia de R$40 mil. Então, a vítima foi até a agência do Banco Itaú, aqui na cidade de Anápolis, efetuou a transferência no valor de R$38.500 em uma conta de titularidade de Caroline Almeida Guabiraba. Como é que é aí? Caroline
Almeida Guabiraba. Guabiraba, sobrenome interessante aqui. E aí fez a transferência via PicPay e foi emitido lá o comprovante de emissão. Aí volta aqui pra história o tal do Ronildo. Ronildo disse que a Caroline era a esposa dele, razão pela qual acreditou nele e transferiu a grana. Após a transferência, então conversou por mais alguns instantes com o Ronildo. Aí o Ronildo pediu mais 1.500, amigo, para completar o restante do valor do contrato. Segue a história. Aí mandou o restante do dinheiro para a conta da Guabiraba lá, de acordo com o comprovante que foi até anexado na ocorrência. Aí depois, após efetuar o pagamento, ele foi até a Badiânia buscar o trator. Até o Vanderlei arrumou um guincho para transportar o trator até a cidade de Anápolis. Mas, depois de embarcar o trator, o Vanderlei se negou a entregá-lo. Nesse instante, acabou confirmando que o trator lhe pertencia. Ele percebeu que havia caído num golpe, pois o verdadeiro dono do trator, o Vanderlei, informou que não havia recebido nenhum valor em sua conta bancária. E aí, meus amigos e minhas amigas, essa pessoa perdeu mais de 40 mil reais. Isso porque, entenderam o contexto da história? O José é a vítima. O Vanderlei é o verdadeiro dono do trator. Mas o tal do Ronildo fez a intermediação entre o vendedor e o interessado em comprar o trator. E o Ronildo quem recebeu o dinheiro. Entenderam? É o golpe do estelionato cruzado. O Vanderlei provavelmente recebeu alguma orientação de que o rapaz, o senhor José, ia ao local, mas que não podia falar nada porque estava combinando valores e tal, que seria então a pessoa que faria o teste no trator. E aí, deu ruim para esse idoso de 77 anos de idade. Então, hashtag fica a dica. Gente, muito cuidado com essa questão das transferências. Observe se é o verdadeiro dono. Não tenha pressa, até porque se a pessoa tem interesse em vender, ela vai se interessar quando existir ali um cliente fiel, uma pessoa que não é desonesta. Então, agora resta o trabalho investigativo da polícia para tentar, no mínimo, reaver os valores que esse idoso perdeu. Que situação, meus amigos. Olha, na região de Silvânia, teve mais um em Bira, mais um preso. O indivíduo que estava agredindo a companheira em casa, ele recebeu a voz de prisão, inclusive ali foi sincero, dizendo que de fato estava agredindo a companheira. Tinha discutido com ela, brigou com ela e aí bateu na companheira. Isso foi repassado às equipes com o primeiro sargento Francione e o soldado André, também o sargento Oliveira e o segundo sargento Estevão. Ele agora vai refletir nesse feriado, nos próximos dias, no Chilindró, lá na Cheirozinha, atrás das grades, na unidade prisional de Silvânia. A casa caiu? Cheirozinha tá esperando ele, na verdade já deve ter chegado por lá, é o mais novo cliente. Bom que aprende, né, rapaz? Gente, foi mais ou menos assim o plantão policial de ontem para hoje em Anápolis e região. Passando aqui rapidamente pelo nosso WhatsApp, 96332240. O Abadil Júnior traz aqui uma informação, daqui a pouco eu coloco no ar. Inclusive vi esse problema hoje cedo, Abadil. Obrigado pela participação. Divino do Recanto do Sol. O Damazão tá na audiência. Bom dia, Johnny Cavalcante. Estamos aí, meu irmão. Vai de bem, Deus abençoe. Um bom feriado pra você aí, viu, amigo? Deus te abençoe, Johnny. Amém. Um abraço, Damásio, lá do Jardim América. Olha, o Valdemir do Industrial, bom dia, tô na escuta, estamos aqui trabalhando, bom feriado para todos nós, mas estamos no Rala, hashtag tamo junto, Valdemir, estamos aqui no Rala também, ao vivo até às 9 horas da manhã, também abraçando o DJ Erlan, produções, festas e eventos na Vila Redenção, em Goiânia. Dá um alô aí pra mim, é o que disse o DJ Erlan, tá dado o recado, valeu DJ Erlan. Então, amanhã teremos mais informações, também recebendo aqui uma mensagem do nosso amigo Jacob Aparecido. Bom dia, querido amigo, saudações santistas. Pro flamenguista hoje, quando recebe essa saudação, que faz!
quase do meu Flamengo, amigo. Tá complicado. Valeu, grande Jacob. Obrigado pela participação aqui com a gente no São Francisco News. Amanhã, sem dúvida alguma, tem mais novidades para nossa audiência. Algumas que a gente já está preparando de modo especial para o nosso ouvinte. Hashtag aguardem. Se virou caso de polícia, na São Francisco vira notícia.